Olá, meu querido e minha querida. Estamos aqui mais um dia com Meditando à Luz das Escrituras. Hoje eu trago um assunto de muita relevância e importância para quem tem uma vida espiritual juntamente com Deus. O assunto de hoje é viver, estamos vivendo, vencendo batalhas espirituais. Todo aquele que nasce de novo, que seus olhos espirituais foram abertos pelo poder da palavra e do encontro com o Senhor Jesus, ele entendeu que existe um mundo espiritual e existe uma batalha. Existe uma batalha onde Deus ilumina a mente de muitas pessoas. Deus tem alcançado muitos corações, muitas almas e outras ainda se encontram aprisionadas, se encontram espiritualmente cegas, não entendem a vontade de Deus, não compreendem a vontade de Deus. E baseado nessa verdade, nós vivemos tempos em que as batalhas espirituais são cada vez mais intensas. Nem toda luta que enfrentamos é natural, muitas são espirituais travadas nas regiões celestiais. Mas a boa notícia é que Deus nos deixou armamento ou não nos deixou desarmados. Ele nos deu armas, autoridades espirituais, nos deu armas espirituais e o poder do Espírito Santo para vencer essas batalhas. O texto sagrado de Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa palavra está escrita, revelada em Efésios capítulo 6, versículo 12. Então Deus está falando, revelando, declarando que existe um mundo espiritual, uma batalha espiritual, onde o bem e o mal existem, onde existe Deus salvando, resgatando, libertando, e existe o mal destruindo, roubando a paz, matando as pessoas, seja no sentido espiritual e também no físico. O diabo ele tenta agir nas emoções, nos pensamentos, nas circunstâncias para desanimar uma pessoa que crê em Deus. Ela tenta alcançar essas áreas da nossa vida para que a gente perca a fé. Deixe de acreditar nas promessas de Deus, deixe de acreditar que Deus está no controle das nossas vidas. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele não se deixa enganar. Ele não se deixa enganar. O inimigo pode até se levantar, mas não pode prevalecer contra aquele que está debaixo da autoridade de Cristo. Então, se tem uma coisa que o diabo tem medo ou respeito, é a autoridade que vem do céu. E quando eu entrego a minha vida, você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, nossa vida está no altar de Deus, nós estamos vivendo debaixo de uma autoridade. Estamos vivendo debaixo de um poder maior. Então, essa batalha espiritual que enfrentamos, logo será garantido por esse poder, pela essa autoridade revestida em nossas vidas por Cristo Jesus. Em Efésios 6:10, versículo 3, ele diz assim: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo." Deus está falando que tem uma armadura de Deus que capacita, nos reveste para combater essa luta espiritual, esse combate. Se vem luta contra a tua mente, nós temos o capacete da salvação. Se vem lutas contra você de longe, você tem um escudo da fé. Se você tenta batalhar contra o inimigo, você tem a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, tanto você ataca, avança contra o inimigo com autoridade, com essa armadura de Deus, como você se defende também contra os dardos inflamados do maligno, que são pensamentos, são setas que tentam desviar, tirar a fé do seu coração, da sua vida. Primeiro nós temos que reconhecer que existe uma guerra espiritual. A partir do momento que as pessoas dizem que não acreditam em guerra espiritual, o inimigo já venceu. Então temos uma guerra espiritual. Todos os dias estamos batalhando, lutando o bom combate. Como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate,
acabei a carreira, mas guardei a fé. Todos têm uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, é uma realidade. A segunda coisa que eu posso dizer para os irmãos é que, para os amados, é que usar as armas espirituais de forma certa. Se eu estou revestido com as armaduras, é importante eu ter essas armaduras, todas as armaduras de Deus. Capacete, couraça, escudo, espada, evangelho, as sandálias do evangelho, andando segundo para toda. Temos que a nossa vida tem que estar toda revestida dessa armadura para combater. Segundo, usar elas de forma certa, no momento certo, na hora certa. Cada parte dessa armadura de Deus foi preparada para um tipo de combate, para um tipo de defesa ao mesmo tempo também. 2 Coríntios 10, 4, Paulo fala assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Tem coisas que se levantam contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a chamada de Deus, e nós temos que ter em mente esta habilidade de manejar essas armaduras espirituais em Deus. E cheios do Espírito Santo, da autoridade, nós temos a direção de como agir na hora de agir. As armas do crente não são gritos, discussões ou força humana, são espirituais e divinas. Quero citar aqui 4 pontos para a gente concluir essa mensagem. Primeiro ponto, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo. Declare-a com fé. Viva ela, por ela e para ela. Ela é a palavra, a autoridade. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É ela que dissipa trevas, seja na mente, seja no coração. É ela que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8:32. O segundo ponto é a oração. A vida do crente tem que ser marcada por vida de oração. Orações constantes, seja onde for. Ore. Ore ao Senhor. A oração é o canal de poder. O crente que ora, ele vence. Pessoas que têm oração, têm intimidade com Deus, elas têm poder, autoridade para vencer as batalhas. Terceira coisa, jejum, que fortalece o espírito e enfraquece a carne. Temos que ter o hábito de se consagrar, jejuar, apresentar a Deus as nossas vidas, cada vez mais fortalecendo a vida espiritual e enfraquecendo os impulsos da nossa natureza humana caída. Quanto mais santificados, preparados estaremos. E quarto e último ponto, a adoração, que muda a atmosfera espirituais e desarma o inimigo. Um crente que lê a palavra, que vive a palavra, que prega a palavra, que ora, que se consagra e que vive em adoração. O seu ambiente, ele é diferente, é espiritual. E o inimigo é desarmado pela essa graça, pela essa presença de Deus na vida desse cristão. Esta é a mensagem que eu trago para os meus irmãos neste dia. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Medite nessa palavra. Se posicione espiritualmente diante de Deus e combata o bom combate. Deus nos chama para ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima, meditando na luz das Escrituras.